Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a aula 3 de Pilates. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um bastão e é uma aula que tem um nível intermediário, ok? Vamos começar? Olá pessoal, vamos começar. Então, o Heitor vai começar em pé e nós vamos começar fazendo um alongamento em direção ao chão. Então, primeiro, ele vai rolar queixo em direção ao peito, vai mobilizando a coluna torácica e lombar, vai descer até o máximo do seu alongamento e retorna desenrolando a coluna e alinhando as escápulas. Esse exercício nós vamos fazer 10 repetições, tá? Lembra o quê? De contrair o abdômen antes de começar a execução do movimento. Então, ele vai puxar o ar aqui em cima e soltar o ar na hora que desce. Lembra sempre de soltar bem a cabeça, tá? Não deixa a região da cervical tensa. E lembre-se de não flexionar os joelhos. Então, você vai descer até onde você consegue, ok? Depois das 10 repetições, nós vamos para o próximo exercício. Solta a cabeça, puxa o ar em cima e solta na hora que desce. Contrai lá o abdômen. Desce devagar, tá? Sempre mobilizando parte por parte da coluna. Imagine quando você estiver descendo que você está ali mobilizando vértebra por vértebra. Então, faz um movimento devagar para você também trabalhar a mobilidade da sua coluna. Isso. Alinha as escápulas, alinha os ombros no retorno. Terminou, Heitor? Agora, nós vamos pegar lá o cabo de vassoura em casa. Então, vai começar com o braço lá no alto, mesma coisa. Vai puxar o ar, quando soltar, desce o bastão, queixo em direção ao peito e desce, relaxa os ombros, solta a cabeça. Na hora de subir, contrai o abdômen, volta desenrolando, mobilizando vértebra por vértebra e alinha a postura. Vai soltar o ar, desceu e volta, puxa o ar, alinhando a postura. Mesmo princípio, contração abdominal na hora de descer, solta o ar na hora de descer, solta a cabeça, lembra de mobilizar vértebra por vértebra e quando tiver com o bastão lá no alto, sempre olhando para frente, tá? Então, esse é um exercício que, além da gente trabalhar alongamento e mobilidade da coluna, a gente sempre trabalha aqui o alinhamento postural. Toma cuidado para quando tiver com o braço estendido, não jogar aqui o quadril para frente e as costelas para frente. Então, mantenha aqui o encaixe e faz o movimento na hora de descer. São 10 repetições também, aí nós vamos para o próximo. Isso. Puxa o ar em cima, solta o ar, desce mobilizando, relaxa o ombro, não precisa segurar o bastão tenso quando estiver descendo, tá bom? Alinha a postura, olha para frente e desce, solta a cervical. Contrai lá o abdômen. Sem flexionar o joelho, vocês vão percebendo que cada vez que você descer, você vai conseguir um pouquinho mais. Então, sempre respeitando o seu limite, tá? O Heitor vai sentar aqui de frente para vocês, mas esse exercício você pode fazer em pé em casa, que o Heitor é um pouquinho grande e não vai aparecer para vocês olharem. Então, o Heitor vai começar com o bastão lá no alto e ele vai levar o bastão atrás da cervical dele. Então, para mobilizar as escápulas e aí volta subindo. Então, puxo o ar, soltou o ar, desceu. Vamos fazer 10 repetições. O que é importante? Não ficar, quando descer, jogando aqui a cervical para frente. Então, se eu não tenho essa mobilidade da cintura escapular, eu vou descer com o bastão até onde eu consigo, mas sem jogar lá a cervical para frente. Então, se eu consigo até aqui, ok. Se eu consigo ir até o final sem jogar a cervical,
perfeito, tá bom? Outra coisa importante é não jogar lá o quadril e lombar para frente. Então, deixa alinhado e faz o movimento só da cintura escapular, tá? Puxa o ar, solta o ar, contrai o abdômen e volta subindo, beleza? Agora nós vamos para a parte de ativação do nosso core, tá bom? Então, a gente hoje vai trabalhar bastante o fortalecimento dessa região. Então, o Heitor vai ficar aqui em 4 apoios no aparelho e a gente vai fazer o Superman, conhecido por muitos já. Deixa eu tirar aqui. Então, o Heitor vai tirar o braço e a perna contrária, sempre com o joelho apoiadinho, tá? Então, vai soltar o ar e volta. Então, mãos bem apoiadas. Pode fazer alternando, tá? Isso, cervical alinhada. Nós vamos fazer 10 de cada lado, um pouquinho mais devagar, Heitor. Contração do glúteo, tá? É importante para estabilizar aqui a sua coluna. Isso. A perna sempre quando vai lá para trás, estendida. Então é importante a ativação do glúteo para você conseguir equilibrar e terminar com ela bem esticadinha lá atrás, tá bom? O apoio da mão, sempre a mão bem apoiada aonde você estiver fazendo. Então, distribui a força nos dedos e na palma da mão também, senão você vai jogar toda a força para o punho e vai começar a sentir dor nos punhos, e não é isso que a gente quer, tá bom? E lembra de não deixar a cervical despencar. Então, ela também não pode estar olhando lá para cima, nem jogada lá para baixo. Então, tem que estar acompanhando o alinhamento do restante da sua coluna. Contrair o abdômen é importante, porque ele ajuda a estabilizar o movimento que a gente está executando. Aqui, a gente está fazendo um trabalho de fortalecimento da coluna paravertebral. Mas se o abdômen não tiver contraído, você não vai conseguir executar bem esse movimento, beleza? Agora, a gente vai aumentar a dificuldade. Então, na verdade, o que acontece? Vai ser o mesmo movimento do Superman, só que a gente vai ficar na posição da prancha com o braço estendido. Esse a gente vai fazer 6 de cada lado, tá? Então, devagar. Isso, e volta. É um exercício que ele trabalha mais a estabilidade do tronco. Então, tem que se concentrar, não pode fazer rápido, tá? Conselho, esse é muito difícil para mim, eu não consigo fazer. Não tem problema. Então, o que você vai fazer? Fica nessa posição da prancha e aí você pode tirar ou só a perna ou só o braço. Então, você pode alternar. Ó, uma vez eu vou tirar só o braço, outra vez eu tiro só a perna. Não necessariamente você já precisa fazer alternando os dois lados, tá bom? Esse é um exercício que ele é mais avançado mesmo, tá? Tudo bem, Heitor? Mais ou menos, né? Eu tô descontando da última aula que ele fez comigo. Agora, na posição da prancha, a mesma posição que nós estávamos, a gente vai só alternar o movimento das pernas. Então, o braço não vai perder o contato mais com o solo. Então, aqui, ó, cuidado para não girar o tronco na hora que você tirar a perna. Ele tem que ficar retinho, tá bom? E aqui, ó, tá vendo que o ombro do Heitor tá na mesma direção do punho dele que tá apoiado. Então, não deixa o braço muito para frente, deixa ele sempre nessa linha. Cervical apoiada, esse a gente também vai fazer 6 de cada lado, tá bom? Puxa o ar e solta na hora que estende a perna. Tudo bem, Heitor? Deita devagarzinho de barriga para cima. Isso. Bom, vamos lá. Agora nós vamos para mais um abdominal. Então a gente vai fazer aqui o 100. Na última aula, nós fizemos ele na cadeirinha. Hoje nós vamos dificultar um pouquinho, então nós vamos fazer com a perna estendida. O objetivo é a gente fazer lá 100 movimentos do braço, paralelo ao corpo,
bem esticadinho o braço. Não deixa o braço mole, tá bom? Senão vocês vão sair voando. E aqui a perna, eu posso deixá-la mais alta, que isso melhora o contato da minha lombar com o solo. E isso também vai fazer com que você sinta menos pressão ou dor na lombar, que na verdade você não pode sentir dor, tá bom? E se você tiver confortável fazer, então você pode descer mais a perna, mas sempre esticadinho o joelho. E isso vai fazer o quê? Que aumente a dificuldade. O tronco já fica elevado e ele não desce mais, então sempre sustenta lá em cima. Trabalha a respiração e o braço firme. Eu não consigo fazer 100 bombeamentos direto. Não tem problema. Faz 50, descansa um pouco, repete mais 50. Eu consigo fazer 70. Ok, faz o que você consegue e conclui depois sem problema nenhum, tá bom? Se você em nenhuma hipótese consegue fazer com a perna estendida, faz com a perna na cadeirinha. Não consegue fazer com a perna na cadeirinha? Faz com a perna apoiada, o importante é você fazer o movimento, tá bom? Agora o Heitor vai deixar os 2 braços em direção ao teto e as 2 pernas na cadeirinha. O que ele vai fazer? Quando ele subir o tronco, ele vai afastar as 2 pernas fazendo um movimento de V. Então ele vai afastar as 2. Isso, e os braços vão passar no meio da perna dele. São 12 movimentos. Então solta o ar e volta puxando. Isso, a perna sempre tem que terminar bem esticadinha, tá? Isso. Quando voltar do movimento, apoia a cabeça, a perna volta na cadeirinha, não deixa a perna mole, tá? Sempre bem esticadinha. Esse é o último abdominal que a gente está fazendo, tá bom? Tudo bem, Heitor? Agora nós vamos fazer uma parte de fortalecimento aí para os membros inferiores. Então, a gente vai fazer a elevação do quadril, o Heitor vai ter que sustentar o quadril lá no alto. E aí vai ficar no apoio de uma perna só e a outra perna estendida. Essa perna, ele vai fazer esse movimento, vai subir e descer. Solta o ar subindo, puxa o ar descendo. Vamos fazer 8 de cada lado, tá bom? Lembra que como a gente está no apoio de uma perna só, ativa bastante, aumenta bastante a solicitação da contração do músculo glúteo. Então é importante, além do glúteo estar bem contraído, o abdômen também, porque ele vai te ajudar a estabilizar a pelve lá no alto, tá? A outra perna que está esticadinha aqui, ó, ela não pode estar mole, não pode estar com o joelho flexionado. Então é sempre a perna bem esticadinha durante todo o movimento. A perna, ela desce até a linha da outra e aí ela sobe sem ficar aqui tombando o quadril para um lado ou para o outro, ok? Puxa o ar embaixo e solta na hora que sobe, tá bom? O próximo, ele também vai ser unilateral, só que você, na troca, você vai ter um descansozinho, porque você vai apoiar a perna, né? Vai ter o apoio das duas para poder trocar. Então, o Heitor vai subir o quadril na ponte, sustentou. Ele vai tirar uma perna estendendo para frente, volta o apoio. E aí, não desce o quadril, o Heitor já troca a perna. Isso. Puxa o ar, solta o ar, estendeu. Puxa o ar, solta o ar, estendeu. Contrai o abdômen, contrai o glúteo para o quadril não descer, tá? Deixa os braços apoiados, não faça força contra o solo, deixa ele só apoiado, esticadinho. Também são 8 de cada lado, tá? Contrai lá o glúteo para não sentir dor na coluna. E aí, cada vez que você tira a perna, se concentra para não ter essa rotação aqui do tronco, tá bom? Então, sempre tem que tirar retinha, sem ter esse jogo aqui. Isso. Puxa o ar e solta. Beleza, Heitor? Abraça um pouquinho as duas pernas. Agora nós vamos fazer 2 exercícios em pé.
bom? Então vamos lá, Heitor. O primeiro vai ser um agachamento com o bastão, então lá com o seu cabo de vassoura. Então o que que o Heitor vai fazer? Na hora que ele agachar, ele vai subir o bastão, sempre olhando para frente, tá? Esse nós vamos fazer 10 repetições. Lembra sempre de deixar o pezinho inteiro apoiado, tá? Jogando o quadril lá para trás e sempre olhando para frente. E o braço sempre bem estendido. Contrai bem o abdômen, puxou o ar, soltou o ar. Muito bom. Se você... eu não consigo fazer o agachamento assim livre. Então pega uma cadeira na sua casa e usa ela como referência, né? Então põe lá atrás, imagina que você está sentando lá na cadeira, mas não é para sentar, tomar um chá, não, encostou o bumbum, já subiu de novo, tá bom? É só mesmo para você ter uma referência e conseguir fazer o movimento melhor. Feito? Agora a gente vai fazer o afundo, acho que é melhor fazer de lado. Tá. O afundo, o que que ele vai fazer? Ele vai descer na posição aqui do afundo, segurando o bastão, ele vai rodar para o mesmo lado da perna que está na frente. O que que ele vai fazer? 3 movimentos para o mesmo lado e aí ele sobe e descansa. A gente vai fazer tudo para o mesmo lado e depois inverte. Mais devagar, usando a contração do abdômen. Aí subiu, descansou. Pode fazer tudo a mesma perna, Heitor, e aí a gente troca. Nós vamos fazer 3 vezes para cada lado, tá bom? Eu não consigo ficar nessa posição. Então o que que você vai fazer? Vai ficar com o joelho lá de trás apoiado mesmo no chão. E aí você vai fazer só a rotação do tronco, tá bom? Mas se você conseguir ficar na posição, é legal porque a gente vai trabalhar bastante o fortalecimento aí das suas pernas, tá bom? A cabeça sempre acompanha a linha aqui, ó, central do bastão. Então, eu começo olhando para frente, vou acompanhando todo o movimento. Contração do abdômen é sempre importante, tá? Então, porque a gente está fazendo aqui uma rotação. Então, além da gente trabalhar o fortalecimento do membro inferior, a gente também está trabalhando o fortalecimento aqui do nosso músculo abdominal. Puxa o ar e solta durante a rotação. Isso. Feito? Muito bem. Agora a gente vai sentar aqui no Cadillac. Pode sentar de frente para cá, Heitor, você vai deixar as duas pernas, os pés apoiados, isso. Então, nós vamos começar agora, vamos voltar a fazer mais alguns abdominais, tá? O braço vai começar lá na frente, o pé, você consegue deixar ele apoiado, Heitor? Não? Então pode deixar assim, não tem problema. O Heitor vai fazer aqui, ó, uma bolinha para descer até onde ele consegue, sem perder aqui o apoio do calcanhar e retornar alinhando a postura. Então ele vai soltar o ar e volta puxando o ar e a linha. São 10 movimentos, tá? Um pouquinho mais devagar, Heitor. Puxa o ar e solta descendo. A ideia é que você, na hora que desce, não perca o contato do calcanhar, senão você vai despencar e cair. Então você precisa ter esse controle aqui do seu abdômen te segurando, tá? Quando alinhar, alinha em direção ao teto. Lembra daquela linha, imagina que tem alguém te puxando para você crescer, tá? A postura. São 10 repetições e aí a gente vai para uma variação desse exercício. Terminou, Heitor? O próximo, a variação, a gente vai trabalhar com a rotação do tronco. Então, a posição é exatamente a mesma. O braço vai começar lá na frente, só que quando o Heitor chegar lá atrás, ele vai girar o tronco, a cabeça acompanha o movimento lá da mão. Retorna e aí sobe. Nós vamos fazer 6 para cada lado e aí nós já vamos fazer alternando o movimento. Então, cada vez que você descer, você vai girar o tronco para um lado. Então, ó, puxa o ar, solta o ar, braço esticado, Heitor, o tempo inteiro. E volta. E alinha. E volta, puxa o ar.
Isso. Então, vai trabalhar bastante aqui a rotação do tronco. Também tem que segurar no abdômen para você não despencar, tá bom? Sempre alinha na volta, puxa o ar na volta, solta o ar durante a rotação. São só 6 para cada lado, tá? Então, forcinha aí para segurar. Isso, força, Heitor. Tá acabando. Muito bom. Se você tiver dificuldade de segurar o seu corpo, vê se tem algum lugar na sua casa que você consiga prender o seu pé, que aí ele já vai te ajudar bastante, tá bom? Feito? Agora nós vamos fazer 2 deitados. Então pode deitar aqui. O Heitor vai ficar na posição lá da cadeirinha e os 2 braços estendidos em direção ao teto. Um pouquinho mais alto aqui. O que ele vai fazer? Ele vai tirar um braço para trás e a perna contrária para baixo e retorna na posição inicial. E ele vai fazer alternando os lados, são 6 para cada lado também. O que acontece? Nesse movimento, ele não pode perder o contato da coluna aqui, ó, com o solo onde você estiver fazendo o exercício. Então aqui, ó, minha mão não passa, tá sempre apoiadinho, tá? Não pode arquear a coluna. Então esse é um exercício que ele vai trabalhar bastante o controle, né, da sua postura no contato onde você vai estar fazendo e vai trabalhar bastante a solicitação da musculatura abdominal, tá? Então sempre você vai fazer alternando o braço com a perna contrária. Terminou 6 para cada lado, nós vamos para o próximo, que é uma variação desse movimento, que agora vai ser os 2 juntos. Então a gente vai estender os 2 braços e as 2 pernas. São 10 movimentos, tá? Ó, não consigo ir muito com o braço para trás porque esse fica muito difícil. Você pode levar ele menos para trás. A mesma coisa a perna. Não consigo estender ela muito para frente. Tem que ser mais para cima porque minha lombar dói. Sem problemas. Então você pode fazer essa adaptação. Ou então eu não consigo fazer de forma alguma aqui que minha lombar pega. Então deixa a perna na cadeirinha e faz só o braço para trás, tá bom? Então são opções que você tem para variar, mas para você não ficar sem fazer o exercício. Tudo bem, Heitor? Agora nós vamos para uma parte final, que nós vamos trabalhar 2 exercícios de mobilidade, tá? Então o primeiro vai ser mobilidade de coluna e o outro só de mobilidade da escápula. Heitor, você vai ficar de 4 apoios. Isso. Então, a gente vai fazer o gato, muitos já conhecem, né? Então, como que vai ser? Queixo em direção ao peito, guarda o bumbum, então ele tem que arquear bem a coluna, ó. E aí retorna fazendo o movimento inverso e olhando para frente. Então, puxa o ar, faz a bolinha, solta o ar, inverte o movimento, faz o arco ao contrário, ó, bem bonitinho, tá bom? 10 movimentos. Puxou o ar, soltou o ar, contrai o abdômen, deixa firme e volta. Puxa o ar, faz a bolinha, pensa sempre aqui, ó, na hora que você vai fazer a bolinha, imagina que alguém estava lá embaixo e deu um soco no seu estômago. Então você guardou o bumbum e fez o arco. E aí volta e inverte o movimento. Puxa o ar, solta o ar, contrai o abdômen, olhou para frente. Mão sempre bem apoiada. Lembra de distribuir o peso, a carga em todos os seus dedos e na palma da mão também. Isso. Puxa o ar e solta, olha para frente. Ok. Na mesma posição, agora a mobilidade não é a coluna inteira, vai ser só da região escapular. Então a gente vai ter que fazer aqui uma aproximação das escápulas e depois um afastamento delas.
Faz menos arco na lombar, Heitor. Isso. Então, imagina, muitos alunos que já fazem o Pilates estão acostumados quando a gente deita no rolo, né? Que apoia os braços e imagina que tem alguém te puxando lá para frente. Então, aqui eu fiz um U, afastei as escápulas e depois eu encaixo elas. É o mesmo movimento, só que aqui eu tô com o braço apoiado. O que não pode acontecer? Flexionar os cotovelos. Cotovelo sempre estendido, o trabalho da mobilidade é sempre escapular, tá bom? São 10 movimentos também. Ele é muito legal porque além de trabalhar essa parte de mobilidade, quando termina dá uma sensação de relaxamento, porque essa é uma região que a gente normalmente tensiona mais. Pode ficar ajoelhado lá ainda, Heitor? Vai ser o último, na verdade. Quando terminar, então joga o bumbum lá para trás. Os braços lá para frente. Aqui é só para a gente recuperar e finalizar. Então, trabalha a respiração, puxa o ar e solta. Imagina que tem alguém te puxando lá para frente, então estende bem os braços, tá bom? Isso. Volta desenrolando devagar, mas mantém o bumbum sentado lá no calcanhar, alinha a postura e leva a cervical para baixo, faz o alongamento. Relaxa aqui os ombros, isso. Então, para sentir o alongamento aqui. Voltou devagar e finalizamos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima!